Saber quando Deus está falando conosco é uma das maiores questões na vida cristã. Muitas vezes enfrentamos dúvidas sobre como discernir sua voz em meio às nossas emoções, pensamentos e circunstâncias. Esse vídeo aborda diferentes maneiras de identificar a voz de Deus, trazendo uma base bíblica sólida para ajudar você a compreender como Ele se comunica com seus filhos. Você que vai ver esse vídeo agora, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas. Primeira coisa para saber se Deus está falando com você. A voz de Deus, ela é clara e ela é direta. Repito, a voz de Deus, ela é clara e ela é direta. João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Deus fala de forma clara com aqueles que têm um coração disposto a ouvi-lo. A voz de Deus, ela é distinta e é reconhecível, assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Uma coisa que você precisa ficar cravado no seu coração é que quando for Deus que falar, a voz dele será clara. A voz dele não terá dúvidas. Você não vai ter dúvida quando for Deus. O pastor e a ovelha, eles têm uma ligação muito forte, porque a ovelha, ela é dependente daquele que a guia, que é o seu pastor. E a ovelha, ela é um animal que reconhece a voz do seu pastor. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, nós, filhos de Deus, precisamos reconhecer a voz dele, porque para saber se é Deus que está falando com a gente, nós vamos reconhecer, porque a voz de Deus, ela é clara e direta. Outra coisa, Deus fala através da sua palavra. Salmo de número 119, verso 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é a principal, repito, a Bíblia é a principal forma pelo qual Deus fala a gente. Quando nós meditamos nas Escrituras, Ele nos dá direção e esclarecimento para as nossas vidas. Nada vai substituir a palavra de Deus. Para ser mais claro, nada nem ninguém está acima da palavra de Deus. É ela que nos ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, para você saber que é Deus que está falando, leia a palavra dele. Tenha contato com a palavra dele. Saiba o que a palavra dele está falando com você. Você só vai saber isso se você tiver contato com a palavra. E a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Esses dias eu estava no meu plano de leitura diária, entrou Jó capítulo 1, se eu não estou equivocado, e eu comecei a entender que quando aconteceu o episódio dos bens da família de Jó, vários mensageiros chegaram. Por exemplo, um mensageiro chegou falando assim: aconteceu isso com seus bens. Aconteceu isso com seus funcionários. Aconteceu isso. Depois chegou o mensageiro: aconteceu isso com seus filhos. Aí Jó desaba. Mas o que eu quero dizer é que é um texto que eu já passei por ele. Só que eu nunca tinha observado que ao longo da vida, muitas vezes a gente recebe mensagens que não são agradáveis. E como que isso veio ao meu coração? Como que o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração? Através do contato com a palavra. Então, Deus, ele fala através da sua palavra, basta você ouvir. Outra coisa é que Deus fala nos momentos de oração. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Não está aqui, mas Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim e respondeste-ei. Gente, Deus fala em momentos de oração. Por que eu coloquei esse texto? Por que está esse texto? Momento de oração, você tem contato com Ele. Quando buscamos a Deus em oração, Ele nos responde de maneiras que podem ser tanto específicas quanto desafiadoras, mas
sempre para o nosso bem. Deus, ele responde, a gente tem que orar, porque ele é que sabe os pensamentos que tem para nós. E nós só vamos saber os pensamentos que ele tem para nós se nós tivermos contato também através da oração. Então, se você quiser saber o que Deus quer falar com você, você também tem que orar. Outra coisa, a confirmação de Deus através da paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 ao 7, vai dizer assim mais ou menos: não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplicas, em ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando Deus fala, ele traz paz ao coração, mesmo em meio à incerteza que você tiver no seu coração. A paz é um indicativo da presença e orientação divina. Se você quer ter clareza se a direção é de Deus ou não, se é Deus que está falando ou não, um dos elementos é a paz. Esses dias quase que nós nos mudamos para um outro estado. A gente orou ao Senhor, pediu sinais, pediu direções. Deus nos direcionou, e a direção que nós entendemos é que não era o tempo de nós irmos. Nós ficamos em paz com essa decisão. Nós entendemos que era um direcionamento de Deus. Se você quer saber se é Deus que está direcionando, se é Deus que está falando, vai ter paz. Outra coisa, Deus fala através de circunstâncias e pessoas. Atos capítulo 16, versos 6 ao 7, vai dizer assim: eles atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentaram ir para a Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Repito, o Espírito de Jesus não permitiu. Gente, Deus pode nos direcionar através de portas abertas ou de portas fechadas. Às vezes ele fala através de conselhos e sabedoria também de outras pessoas. Então, Deus pode falar através das circunstâncias. Meu irmão, se a porta não abriu, pode ser Deus falando com você que essa porta não era para você. Por isso, acalme o seu coração, porque quando Deus está na situação, meu irmão, ele vai direcionar. Quando é Deus, ele vai falar com você de alguma forma. Pode ser clara, audível através da palavra, da oração, mas também pode ser através de circunstâncias. Portas fechadas também podem ser uma resposta de Deus. Outra coisa, uma forma de saber se Deus está falando com você é discernir a voz de Deus da nossa própria vontade. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir tanto o bem como o mal. Discernir se é Deus falando, meu irmão, exige maturidade espiritual. Se você não tem, corre atrás de adquirir. Ao crescer na fé, nos tornamos mais sensíveis à sua voz e menos propensos a confundir a sua direção com os nossos próprios desejos, mas isso vem através da maturidade, através de alimento sólido, através de ensino, através da palavra do Senhor. Então, se você quer saber se Deus está falando com você, quer ter confirmação, tem que saber discernir se é a voz dele ou se é a sua voz. E só tem como saber isso se você tiver maturidade. Então, para de consumir coisa rasa, começa a consumir coisa profunda. Uma coisa que eu quero saber de você é: você tem um testemunho de ter ouvido a voz de Deus? Se você teve esse testemunho, compartilha comigo aqui, compartilha com as pessoas, para que as pessoas saibam como Deus tem agido ainda nesses dias no nosso meio. Se esse vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever, curtir e até a próxima. Que Deus te abençoe.